Tem as assembleias virtuais, para a gente já estar nesse tema. O que a gente identificou? No primeiro momento, a gente tentou colocar as assembleias virtuais dentro do aplicativo. A gente começou um estudo, e aí, junto com o doutor Igor, que é um advogado do ramo condominial, eu vi que não daria para ser igual aos outros módulos, a parte de assembleia. Por quê? Porque é uma coisa muito complexa, é uma coisa muito séria, né? Existiu, não sei se ainda tem na pandemia, alguns sites e aplicativos que nasceram só para assembleia. Porque é um processo antes, durante e depois que tem muita burocracia. Você tem essa questão... tem essas coisas. Bom, Assembleia de Economia Virtual, sim, tem as reuniões virtuais, tem... As híbridas. Não, e tem o seguinte, no mundo hoje, não tem só a Assembleia, tem até os tribunais, né? Sim, inclusive a gente foi usar o sistema. De memes com esse negócio, tem né? muito. Inclusive a gente já teve algumas assembleias que a gente fez. Olha que coisa legal, desculpe, David. A outra pessoa já mandou uma pergunta aqui, daqui a pouco eu vou passar pro Wagner. Tá legal. Então, assim... Vai estar encerrado as perguntas, eu só tinha dois assistindo. Não, é isso aí, não, mas vamos deixar pro final a pergunta aí. Depois a gente procura saber, de repente tem um terceiro já que está assistindo, né? Pelo tempo, né? Vai surgir mais um. A Assembleia Virtual e a híbrida, depois da flexibilização, elas, na verdade, quando ela surgiu, eu falei assim, opa, crio ali uma Assembleia Virtual dentro do meu aplicativo, um chat, e tento atender meus condomínios, que o síndico começou a cobrar. Porque começou a chegar outubro de 2020, né, 2021, pessoal, de 2020, o pessoal querendo fazer assembleia, porque o mandato estava acabando. E aí eu falei assim, meu Deus, não dá para gerenciar. Por quê? Eu depois tive uma aula com o doutor Igor e falou, Wagner, numa assembleia você tem isso. Eu já tinha participado de algumas assembleias, mas não tinha decorado o passo a passo. Uhum. E aí como ele falou, tem a convocação, você tem que tratar só com o proprietário ou com o inquilino, com a procuração. Você tem... O inquilino não pode votar para síndico. Justamente. Tem toda uma situação. Tem toda uma regra de negócio. E você tem a AGI, Assembleia Geral de Implantação, você tem a AGE, a Assembleia Geral de Extraordinária, você tem a AGO, que define o teu patrão. Que define o meu patrão. Então eu falei assim, caramba, vou ter que ficar uns meses estudando isso. E foi o que eu fiz. Eu e o doutor Igor, a gente começou a desenhar um produto que são as assembleias virtuais e híbridas que a gente também faz hoje. Só que ele não é um produto que quem, por exemplo, é cliente Vila Fácil tem dentro do aplicativo. Ele é um produto que qualquer condomínio ou quem já é meu cliente pode contratar. Uhum. Porque, diferente do aplicativo, que é um serviço... E é ocasional também. Você justamente, não tem é pontual. todo dia. Não tem assembleia todo dia. Você contrata a equipe e a solução. E aí a gente, na época, certificou com o Webex Cisco, que era o que o Tribunal de Justiça usava, né? Hoje ele já flexibiliza, tem estados que usam o Webex e tem estados da Cisco e tem Webex. E tem estados que usam o Zoom. Então, começaram a flexibilizar com essas duas ferramentas, que estava só o monopólio da ferramenta que eu uso hoje, que é o Webex. Uhum. E aí a gente foi lá, fui buscar a certificação. O Webex é muito bom, inclusive. A gente já fez muito. A gente já fez mais de 40 assembleias nesse período para cá. Híbridas e virtuais. E aí a gente começou a criar esse produto. Então, por exemplo, uma assembleia totalmente virtual, a equipe, né, o operador e mediador da plataforma vai. Eu vou para ser o juiz do negócio, eu acompanho, esse processo está certo, esse está errado, o morador está com dúvida para entrar, porque por mais que seja uma entrada fácil, tem morador que às vezes se confunde. Onde é que eu boto a senha? Onde é que eu me credenciei para estar na Assembleia Virtual? E essa questão da procuração, como é que funciona? Então, a gente faz o seguinte, hoje, para quem tem dúvida das Assembleias Virtuais, a pessoa participa da Assembleia Virtual, ela faz um cadastro, nesse cadastro ela bota CPF, o nome, o bloco, apartamento, ela diz se ela é inquilino, se ela é proprietário, ela diz se ela vai atuar com procuração ou não vai atuar com a procuração. A experiência que a gente teve, 90% das assembleias que eu fiz, poucas usaram procuração durante a pandemia. E teve as que muitas procurações foram presentes. E aí o que é feito? Qual é o processo? Por isso que eu falei antes, durante e depois. Antes da assembleia, até 24 horas antes, esse morador tem que apresentar a procuração na administração. Em alguns condomínios aceitam física e outros por e-mail. Mas ela tem que apresentar, senão ela não recebe o acesso para a assembleia. A assembleia a gente convoca igual o condomínio convoca, mandando a carta, a gente convoca por e-mail e a pessoa se registra. No dia, a gente opera durante toda a assembleia, tem votação como assembleia presencial,
tem todo o processo de uma assembleia, só que acontece virtualmente. E eu tenho todo o log, a gente chama de log, mas trazendo para a nomenclatura comum, o registro. Eu tenho o registro de todo mundo, CPF, nome. Então, valido, e tem o vídeo, né? A pessoa, né, tá lá, se ela quiser habilitar o vídeo, ela habilita. Só o áudio, que aí é o legal das assembleias virtuais que os síndicos amam. O áudio, ele é controlado. Você pode cortar. Isso que eu ia perguntar quando começa Justamente, a gritar com o não, outro. não acontece. Por quê? Quem opera, o operador e mediador, a comunicação é pelo chat. E o áudio, ele é totalmente bloqueado. Quem vai dar o poder de áudio é o presidente da Assembleia. Então, se eu estou de casa, eu quero fazer uma pergunta sobre o tema, muitas das vezes o presidente libera. Quando é, por exemplo, igual acontece, né? Tá falando sobre prestação de conta. Aí o cara fala assim, mas no meu corredor tem cocô de cachorro. Como é que eu vou trazer isso para a Assembleia? Como é virtual, eu bloqueio. Não, esse assunto não entra. O presencial você já não consegue fazer isso. Sim, o cara vai falar de qualquer jeito. O cara vai tomar o microfone e vai começar a falar, ninguém limpa meu corredor. E aí vai perdendo tempo. Então, hoje as assembleias virtuais, elas são realidade por isso. Porque você é mais eficiente. Você consegue discutir, vocês como síndicos, vocês vão conseguir discutir sobre o tema. Vocês vão falar durante 20 minutos sem ninguém interromper. O que é necessário hoje e não acontece numa assembleia presencial. Mesmo assim, foi aberto as assembleias híbridas. Acontece quem quiser em casa, virtualmente, e acontece quem quiser ir. E aí vem outro problema. Eu tenho que levar áudio e vídeo para conectar. Porque o cara que era contratado, para quem é no mercado condominial sabe que quando você vai fazer uma assembleia, o que você tem que contratar? Projetor, né? Condomínios que não tem condomínios que até compram e deixam lá. Mas condomínio que não tem, aluga. Projetor, caixa de som, microfone. Sim. Só que quando eu fui pro mercado, eu falei assim, peraí, eu preciso conectar numa plataforma que requer um monte de equipamento bem mais sofisticado. Como é que eu faço? No contrato. Tive que trazer uma empresa parceira, que hoje é que faz todas as nossas assembleias híbridas, e ela conseguiu o equipamento que eu precisava para que a pessoa de casa apareça no telão, o áudio dela saia para quem está presente e quem está presente possa vê-la. E ela vê o... E vice-versa. O presidente de mesa fale e ela de casa veja. O presidente, ou veja a lâmina que o presidente está explanando. Às vezes o cara está falando de contas, em muitas assembleias que eu já fui, que não fomos nós que produzimos, o cara está vendo na tela branca na frente dele. Como que você consegue materializar? Eu não consigo, eu sou visual. Eu sou um cara totalmente visual. Então o cara está falando lá, tem 10 mil na conta, tem 5 mil de custo. Se eu não tiver um gráfico, se eu não tiver uma coisa na minha frente, uma lâmina de PowerPoint, eu já não funciono. Então eu já fui em assembleia assim. E a gente tenta trazer isso para o nosso método de trabalho. Então foi o terceiro, né? Vila Fácil, Resenha Síndico, e as assembleias vieram como um terceiro produto. A pandemia fez muito bem aí. E aí a gente colocou. Então hoje a gente tem administradoras que só fazem assembleias com a gente, tem condomínios com mais de 400 unidades, que praticamente quase todos esses só fazem assembleia com a gente. Isso é uma loucura, esses condomínios gigantes. Não, já fizemos uma para 800 unidades. Ficaram simultaneamente 300 e poucas pessoas. Simultaneamente. Mais umas 100 eu fico presencial. Imaginando, assim, nessa época de pandemia, que muita gente em casa, né? O cara não pode ir tomar um chopp. Não pode não sei o quê. Não tem cinema. E vai pra Assembleia. Opção, ir pra Assembleia, né? Isso aí. Vai se divertir um pouquinho, o número de pessoas participantes aumentaram. A gente, agora, recentemente, foi até legal, a gente foi fazer uma assembleia em Angra, num hotel, né? Hotel residencial. Deve ter sido horrível, né? Foi horrível porque a gente bateu e voltou. Que ele chegou na assembleia. A gente foi e voltou. A gente foi e voltou. A parte legal, né, que o cliente cedeu pra gente um local de ponto de apoio, a gente pôde jantar no hotel, assim, muito legal, foi uma experiência muito positiva, mas foi um desafio, porque era um condomínio residencial. Leva a estrutura toda pra lá, né? Leva tudo, primeiro desafio, então não podia ter dor de barriga com ninguém. Imagina o meu operador de som, que conhece a plataforma, é certificado Cisco, é o cara que conhece Imagina se o cara desse dá uma dor de barriga, ferrou. Já era. Então, assim, a gente teve um alinhamento de data, de horário, eu marquei com todo mundo cedo, igual ele falou, a gente chegou lá, a assembleia era 6 da noite, 2 da tarde, já tava todo mundo lá. Pô, igual hoje, eu acho que hora que nós chegamos aqui, então foi a mesma coisa, a gente tá muito... Não, pegada assim, totalmente, tanto que deu 4 da tarde, né, a responsável da incorporadora chegou pra mim e falou assim, e aí, Wagner, eu falei, olha,
tá tudo pronto. Se você quiser abrir a assembleia agora, eu tô pronto. Ela, não, são 4 e pouquinho, a gente só vai abrir, a primeira chamada é às 18. Falei, pô, legal, então a hora que você quiser, a gente já tá pronto. Aí a gente foi naturalmente, né, trocar de roupa e tal, se arrumar para poder fazer a assembleia. Então, assim, foi um produto que a gente teve que estudar ele na pandemia. A gente ainda tem muita coisa para aperfeiçoar esse produto, coisas que eu quero aperfeiçoar. Que, por exemplo, eu tenho 10 unidades hoje e eu quero votar. O meu sistema ainda automaticamente não consegue contabilizar 10 votos. Eu tenho que manualmente jogar isso. Então, você vota um, eu olho lá rapidamente na listagem quem é que tem mais de uma unidade e verifico pela unidade. Opa, 101 não é um, são 9. 9. E aí eu tenho que ter o operador acompanhando isso. E depois o operador validar, porque é manual, suscetível a erro. Como não é automático. Diferente, no registro, o cara já poderia falar, olha, eu tenho 10 apartamentos. O condomínio deu ok, ó, ele tem 10 apartamentos mesmo. Na votação, o sistema já calcula 10. Não preciso ter o operador para conferir isso para mim. Então são coisas que eu vejo a necessidade que a gente precisa aprimorar. E tá desenvolvendo. Para justamente atender essa demanda.